Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos o grupo que vai falar um pouco sobre a tensão superficial. O grupo é composto por Arthur Barbosa Bezerra, eu, Guilherme Laporte Alves, e o Gustavo Deoclésio Jacomin. Vamos lá, dar uma introdução. O que é exatamente a tensão superficial? É um fenômeno ligado aos fluidos, no qual a superfície do fluido passa a se comportar como uma espécie de membrana. Nesse slide aqui a gente tem alguns exemplos, né, que faz alguns objetos mais densos do que a água flutuarem, como por exemplo aí agulha, fio de cabelo, tem até esse exemplo do insetinho aí, e tem também o exemplo do nadador profissional ali que ele está passando a camada, né, da tensão superficial, então a água ela forma como se fosse a água, o fluido, ela forma como se fosse essa membrana aí. Pode passar. Então falando então um pouco sobre os fenômenos, sobre o fenômeno. O fluido, vamos pegar um líquido, as moléculas desse líquido, elas estão ligadas entre si. Utilizando um exemplo da água, assim, né? A gente tem que as moléculas elas são ligadas pelas ligações de hidrogênio entre si, né? As moléculas ligadas entre si. Essas ligações, elas são responsáveis pelo comportamento de coesão do líquido. Ou seja, como o líquido ele se comportar coesamente. Se a gente pegar uma garrafa d'água, cheia d'água e balançar, a gente vai ver que a energia vai ser dissipada pelas moléculas, vai ser dissipada igualmente entre as moléculas da água ali dentro. Então, mas o que isso tem a ver com a tensão superficial? Então, sabemos que as moléculas estão ligadas entre si. Cada molécula atrai a outra, a molécula dentro do líquido atrai a outra, dentro de um certo raio, que é o raio de ação molecular. Para a maioria dos líquidos, esse raio é de 0,05 micrômetros. Uma molécula que esse raio de ação molecular está completamente dentro do líquido, como a gente pode ver nessa figura aí, a molécula 2 e a molécula 1, que tem esse círculo aí, no centro dele está a molécula. Elas estão dentro o seu raio está completamente dentro do líquido. Então, o que vai acontecer? Ela vai atrair as outras moléculas dentro desse raio e as outras moléculas dentro desse raio também vão atrair essa molécula. Então, vai gerar forças opostas que vão se cancelar. Porém, temos moléculas cujo raio de ação atômica pega um pouco para fora do líquido. Como a gente pode ver ali a molécula 4, que está a metade do raio está para fora do líquido, e a molécula 3, que está um pouquinho ali, o topinho está para fora do líquido. O que isso acontece? O que acontece com isso? Isso gera um desbalanceamento de forças. Ou seja, vai ter um pedaço da molécula ali no raio que só vai sofrer atração para baixo, ela só vai sofrer atração das moléculas que estão para dentro e em cima não vai ter molécula para atrair de volta. Então, isso vai gerar um desbalanceamento de força, então vai gerar uma força resultante para dentro do líquido e para os lados. E com isso, o líquido tende a se comprimir, minimizando a área superficial. E nisso também adquire uma energia potencial superficial. E o que isso quer dizer? Para a gente aumentar a área superficial de um corpo de líquido, ou seja, para aumentar o número de moléculas nessa camada, no caso a camada ativa, né, que é onde essas moléculas com o raio para fora do líquido se encontram, a gente precisa gastar energia para aumentar essa área superficial. E justamente a energia que precisa se gastar para aumentar essa área superficial de um líquido é a denominada tensão superficial, dada em joule, energia, por metro quadrado, que é a área. Como a gente sabe que joule é Newton vezes metro, Newton vezes metro, corta metro com metro, a gente também pode tomar a tensão superficial como sendo Newton por metro. Vou passar. Então, como a gente lembrou lá, o fluido ele tende-se a comprimir, a tomar a menor área de contato possível para gastar menos de energia possível. Então, a gente tem essa formação dessas bolhas aí, por exemplo, onde tem uma superfície molhada, que a gente diz que é uma superfície molhada, o ângulo de contato dela vai ser menor que 90 graus, ou seja, a superfície ela vai atrair um pouco o líquido, ela vai facilitar o líquido de gastar mais energia e vai ter essa área de contato maior. Um exemplo disso é quando o carro está sujo, que tem a superfície suja de poeira e a superfície ela se molha, né? E quando o carro está limpo, o verniz da pintura não deixa a superfície molhar, então a gente tem esse perfil
da gota d'água, cujo o ângulo de contato é maior do que 90 graus. Pode passar. Bom, esses fenômenos se devem como a gente já viu, sobre as forças de coesão entre as moléculas do líquido, entre as moléculas do líquido. E no caso da ascensão e depressão capilar, a gente tem que as forças de coesão do líquido e as forças de coesão entre o líquido e a parede do tubo são diferentes. No caso da esquerda, vamos pegar que seria água. Água num tubo de vidro. As forças de adesão entre as moléculas da água e o tubo de vidro é maior do que as forças de adesão entre a água e a água. Então, ela acaba que ela faz esse menisco para cima, né? A água ela sobe as paredes. E no caso da direita, a gente pode tomar que seja, sei lá, o mercúrio. As forças de coesão entre as moléculas de mercúrio são maiores do que as forças de coesão entre a molécula de mercúrio e a parede do tubo. Então, causa essa depressão capilar, né? Esse menisco convexo, né? Convexo. Pode passar. Um exemplo de aplicação disso seria da capilaridade, seria o heat pipe, né? Que tem nos coolers de computadores, onde utiliza-se da capilaridade para mover o fluido pelo líquido, como mover o fluido pelo tubo. Então, tipo, você tem ali uma parte quente, onde o fluido do heat pipe, no caso, geralmente é amônia, no calor ele evapora, aí ele vai para a parte fria por dentro do tubo. E na parte fria ele condensa e volta para a parte quente por meio da capilaridade. Então, é como se fosse entre aspas, assim, uma bomba, né? Utilizando a capilaridade. Pode passar. E aí a gente tem uma tabelinha com alguns tipos de líquido e as suas respectivas tensões superficiais. É legal notar que quanto mais denso, maior a tensão superficial, né? A gente pode observar ali que a tensão superficial do mercúrio é muito maior do que da água, e por sua vez a tensão superficial da água vai diminuindo quando ela vai aumentando a temperatura, ou seja, vai diminuindo um pouco com a densidade. E o hélio ali, sendo o hélio que é bem menos denso que o ar, né? Tem uma tensão superficial mais baixa de todas. Bom, agora eu vou falar um pouco dos escoamentos interno e externo e dos seus respectivos gradientes de velocidade, como que os fluidos se comportam em cada tipo de escoamento. Primeiro, no escoamento externo, o fluido ele tem contato, o perfil de velocidade do fluido ele tem contato somente com a parte de baixo da tubulação, enfim, do local que o fluido está escoando. Então, o atrito vai agir somente por baixo no perfil de velocidade. E esse perfil ele vai acabar formando como se fosse uma reta inclinada. Então, ou seja, a velocidade no ponto mais baixo do perfil ela vai ser menor por causa do atrito com a tubulação, mas o ponto mais alto de velocidade mais alta vai ser a superfície do fluido, que não está em contato com nada além do ar ou de outro meio. Então o atrito lá vai ser muito menor do que a superfície está em contato com a tubulação. E aí a gente tem também o escoamento interno, que aí o fluido ele vai ter contato com a superfície de escoamento, do material de escoamento, seja tubulação, seja qualquer outra coisa, tanto embaixo quanto em cima. Ou dos lados também, toda a área em volta do fluido ela vai ter contato. Então ela vai acabar formando um perfil diferente do gradiente de velocidade externa. Como o gradiente de velocidade externa ele formava meio que uma reta inclinada, por causa do atrito que tinha contato só embaixo, como no escoamento interno tem contato tanto em cima quanto embaixo do perfil, ele vai ter atrito tanto em cima quanto embaixo. Então a velocidade vai ser menor em cima e embaixo, e no meio vai ser o ponto de maior velocidade. Então o perfil vai ficar formando meio que uma parábola aqui, que é por causa da diminuição da velocidade nas extremidades. Pode passar.
Relacionado ao escoamento interno, a gente tem o número de Reynolds, que é o que dita se vai ser um escoamento laminar ou turbulento. Mas o que é cada um? O escoamento laminar, usando de exemplo essa mesma imagem do perfil de velocidade aqui, cada setinha dessa é como se fosse uma lâmina de água que está se movimentando e todas se movimentam ao mesmo tempo. O escoamento laminar se dá dessa forma, cada lâmina se movimentando no seu trajeto sozinha sem interferir na outra. Já o escoamento turbulento seria um escoamento em que não há essa divisão certinha de lâminas. Então, existe o escoamento, só que de forma desordenada, não há ordem, assim como no escoamento laminar. E para definir esse escoamento laminar ou turbulento, é muito usado o número de Reynolds. Se ele for menor ou igual a 2.300, a gente tem um escoamento laminar. Se for maior que 2.300, a gente tem um escoamento turbulento. E ele é calculado a partir da massa específica do fluido, vezes a velocidade do escoamento, vezes o diâmetro da tubulação, dividido pela viscosidade dinâmica do fluido. Aí a gente, com essa expressão, a gente faz a análise se o escoamento é laminar ou turbulento. Pode passar aí. Agora falando sobre perda de carga. Tem um exemplo aqui de uma tubulação, que é uma das aplicações mais comuns assim, da mecânica dos fluidos, né? Que é a movimentação de um fluido por uma tubulação. Pegando um sistema de bomba aqui, por exemplo. Você tem uma bomba que está bombeando água de um rio e está jogando num reservatório mais alto. O que essa bomba faz? Essa bomba ela vai dar energia para o fluido para ele vencer essa altura e chegar no reservatório. Em condições ideais, não se perderia energia nenhuma no fluido. Mas, como o mundo real não são condições ideais, tem perda de energia tanto por atrito, tanto pela perda de carga, que é dada a partir dos componentes da tubulação. Então, por exemplo, cada componente da tubulação ele tem um tanto de perda de carga que vai fazer com que a energia fornecida pela bomba seja um pouco consumida. Então, por exemplo, cada tubo desse, cada válvula desse aqui, nesse caso aqui tem duas, né? Duas válvulas, muitas tubulações, cada elemento desse, ele consome energia que a bomba deu para o fluido. Pode passar aí. A gente tem dois tipos de perda de carga. A gente tem a perda de carga normal, que é dada pelos componentes de tubulação mesmo, pelos tubos. E a gente tem a perda de carga localizada, que ela é dada principalmente por componentes específicos. Por exemplo, válvula, joelho, um T de conexão, principalmente elementos de conexão, válvulas, esses tipos de elementos. E a gente tem a perda de carga total, que é a perda de carga do sistema inteiro, que é apenas a soma das duas, da local e da normal. Na perda de carga normal, a gente pode calcular ela pelo produto do KL, que é um valor tabelado, e ele é diferente para cada tipo de componente. É o produto de KL vezes a velocidade do fluido ao quadrado, dividido por 2, multiplicado pela aceleração da gravidade. Com isso a gente consegue a perda de carga do componente específico que o KL pertence. Aí a gente tem a perda de carga normal, que é dada pelo produto de F, que é um fator de fricção que tem a ver com o material que está sendo usado na tubulação, multiplicado pelo L, que seria o tamanho da tubulação, vezes a velocidade ao quadrado, velocidade do fluido ao quadrado, dividido pelo diâmetro interno da tubulação, vezes 2 vezes a aceleração da gravidade. Então a gente consegue calcular as perdas em todos os elementos da tubulação e assim achar a perda de carga total, que seria a perda de energia do fluido pelos componentes do sistema de bombeamento, por exemplo. Pode passar aí. Aí aqui tem uma tabelinha com um exemplo o exemplo do KL, né? Que é específico para cada tipo de componente, curva,
por exemplo, um exemplo aqui, a gente tem curvas, né? Então, por exemplo, uma curva de 90 graus. O KL dela é 0,3. Uma curva de 90 graus rosqueada, ou já é diferente, é maior. Bom, agora nós fazendo a parte dos exercícios, nós escolhemos o exercício 3.24 do livro MacDonald, o livro de Introdução à Mecânica dos Fluidos, a oitava edição. Nessa questão, pede-se para determinar a pressão manométrica em kPa no ponto A, se o líquido A tiver uma densidade relativa de 1,20 e o líquido B tiver de 0,75. E na questão ainda diz que o líquido em torno do ponto A é água e o tanque da esquerda está aberto para a atmosfera. Então, nós temos essa imagem ilustrativa, em que aqui nós temos o líquido B em cinza, e esse tanque está aberto para a atmosfera. Nós temos o líquido A em azul, e o branco é a água. E nós temos que calcular qual é a pressão nesse ponto A, nessa linha de referência. Primeiramente, nós devemos traçar essas alturas para nos referenciar de como calcular a nossa pressão. Então, calculando a altura no ponto 1, que é o ponto de separação do líquido A com a água, nós vamos ter que H1 é igual a 0,25 mais 0,125, totalizando em 0,375 metros. A H2 será a relação, vai ser a altura relativa de 2 para 1. Logo, essa altura vai ser 0,25 metros. E a H3 será a altura relativa de 3 para 2, que será 0,9 metros menos 0,4 metros, que vai dar 0,5 metros. Bom, sabemos que a densidade relativa é a densidade do líquido em questão dividida pela densidade da água. Logo, a densidade de A será a densidade relativa de A vezes a densidade da água. E para B é a mesma coisa. A densidade de B será a densidade relativa de B vezes a densidade da água. E nós temos também que a variação da pressão de uma coluna de fluido ela é igual à densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade vezes a variação de altura que ele está sofrendo, ou seja, o nosso H1, H2 e H3. Para a gente calcular P1, nós temos que ter um cuidado, pois P1 está acima do ponto de A, e a nossa referência vai ser H1, vai ser de 1 até A. Como o ponto 1 está acima de A, nós vamos ter uma pressão maior. Logo, P1 vai ser igual a pressão em A menos a pressão da coluna de fluido, que seria a coluna de fluido, vai ser essa coluna de fluido aqui, ó, que vai dar, como aqui o fluido é água, nós temos que vai ser a densidade, vai dar água, vezes a gravidade, vezes H1, que é a nossa altura. Logo, nós temos que P1 vai ser igual a pressão em A menos ρ da água, vezes a aceleração da gravidade, vezes H1, que é 0,125 mais 0,25. Em P2, nós temos que P2 está abaixo de P1. Nós estamos calculando a pressão em 2 em relação ao ponto 1. Logo, como 2 está abaixo de 1, nós temos uma pressão maior em 2 do que em 1. Logo, P2 é a soma de P1 mais a densidade do fluido A vezes a aceleração da gravidade vezes a altura 2, o que nos dá aqui P1 mais a densidade relativa de A vezes a densidade da água vezes G vezes H2, que é 0,25. E em 3 está acima do ponto 2, logo 3 tem uma pressão menor do que o ponto 2. Então, como 3 está acima, vai ser P3 é igual a P2 menos a densidade de fluido, a coluna de fluido acima de ponto 2, que é a densidade de B vezes a aceleração da gravidade vezes H3, o que vai nos dar, substituindo essa expressão aqui da densidade, P2 menos a densidade relativa de B vezes a densidade da água vezes a aceleração da gravidade vezes H3, que é 0,9 menos 0,4. E nós temos que, como o tanque é aberto, P3 é igual à pressão atmosférica. Logo,
nós podemos relacionar essas três equações jogando tudo uma dentro da outra, pois P2 é igual a essa expressão aqui, e P1, que está dentro de P2, é igual a essa. Logo, vai nos restar somente PA como incógnita. Então, fazendo todas essas substituições dentro, nós chegamos que a pressão atmosférica vai ser igual a PA menos a densidade da água vezes a aceleração da gravidade vezes H1 mais a densidade relativa do fluido A vezes a densidade da água vezes a aceleração da gravidade vezes H2 menos a densidade relativa de B vezes a densidade da água vezes a aceleração da gravidade vezes H2 vezes H3, desculpa. Então, fazendo as devidas relações algébricas aqui, nós vamos ter que PA é igual a pressão atmosférica mais a pressão da água mais a densidade da água vezes a gravidade, aí multiplicada toda essa expressão aqui que a gente bota em evidência. Logo, então, substituindo os valores da densidade da água e da gravidade, e como a gente quer em manométrica, então a gente pode desconsiderar essa parte da pressão atmosférica, então nós vamos ter que a pressão de ar no ponto A vai ser igual a essa expressão aqui. Logo, fazendo as contas, nós vamos ter que pressão em A é igual a 4,41 vezes 10 a terceira pascal, que é igual a 4,41 kPa. Bom, no segundo exercício, nós escolhemos o exercício 3.52 do mesmo livro, e ele diz: uma comporta plana de espessura uniforme suporta uma coluna de água conforme mostrado. Determine o peso mínimo da comporta necessária para mantê-la fechada. E nós temos então, né? Ela tem 3 metros de comprimento, 2 metros de profundidade e ela está a um ângulo de 30 graus da horizontal. E o fluido em questão é água. Bom, nós traçando a carga distribuída do fluido e traçando os vetores considerando o eixo em relação à comporta, nós temos que a carga distribuída infinitesimalmente aqui na comporta vai ser igual a P vezes dA, a pressão vezes um pedaço de área infinitesimal, né? Em que P vai ser a coluna de água, logo P é igual a ρgh. Considerando que o fluido é água, então ρ é ρ da água. E o ρ vai ser constante durante toda a comporta. E nós também temos que considerar que a comporta está em equilíbrio. Logo, a gente tem um peso da comporta, um W, e ele está localizado no metade do comprimento da comporta. Bom, nós temos um vetor também, um vetor componente da altura, que se trazemos ele para próximo da origem, aqui, considerando esse ponto como a origem, nós temos que ele ficará nesse modelo aqui. Componente H da altura, um vetor vertical para baixo. O vetor Y, que é o eixo que está sobre a comporta. E nós temos o ângulo na horizontal θ. Logo, nós temos que, trazendo o vetor para a direita, nós vamos montar esse triângulozinho aqui, em que H vai ser igual a Y seno de θ. Logo, nós podemos substituir na pressão e nós vamos ter que a pressão é o ρ vezes G vezes Y vezes seno de θ. E também substituindo em dF, nós vamos ter que dF aí vai ser igual a ρgy vezes seno de θ vezes dA, pois essa expressão aqui é a pressão que nós conseguimos chegar aqui. E quem é dA? Quem é esse comprimento infinitesimal de área? Nós temos que aqui a comporta é um esquema bem grotesco da comporta. Aqui nós temos o L, né, onde está o eixo que nós estamos considerando, o eixo XY. Nós temos então aqui os 3 metros e então nós temos o W da profundidade. Logo, um trecho infinitesimal de área vai ser uma parte infinitesimal de dy vezes W, que a gente vai pegar
dy e multiplicado em toda a profundidade da comporta. Logo, dA vai ser igual a wdy. Então, nós podemos substituir nessa expressão aqui de novo, que nós vamos chegar aqui. df é igual a ρgy seno de θ vezes w vezes dy. Aí aqui a gente só manipula, né, para mais à frente a gente poder integrar. Então, a gente deixa y dy no final. Nessa segunda parte, a gente monta o diagrama de corpo livre. Para analisar, a gente tem que W, que é o peso da comporta, né, que a gente quer achar, vai ser que ele está localizado na metade da comporta, e DF, que é a nossa que a gente achou atrás, e o nosso YY. Então, fazendo de novo outras relações, fazendo a translação do vetor, trazendo o W para baixo, nós podemos encontrar, vamos ter uma distância D aqui, que vai ser a distância do vetor W até a origem do ponto que a gente está analisando, né, até esse ponto do ponto de apoio da comporta. Então, nós vamos ter que esse triângulozinho aqui formado, né, que está logo aqui abaixo, em que D é o cateto adjacente e L dividido por 2 vai ser a nossa hipotenusa. Logo, o D vai ser igual a L sobre 2 cosseno de θ. Fazendo o somatório dos momentos no ponto de apoio, e como ela está em equilíbrio, então o somatório de momento tem que ser igual a zero, e considerando que todo momento no sentido anti-horário é positivo, nós vamos ter que a integral na área, né, na área da comporta, vai ser a integral na área vai ser igual na integral de df vezes y menos w vezes d igual a zero. W vezes d vai ser como o momento é força vezes a distância, a força aqui no caso é o peso da comporta é a nossa força, e a distância é até o ponto de apoio. Então, é o que nós achamos D, essa distância Dzinha. E a distância aqui, porque nós temos que integrar, é porque, como a gente vai ter que a distância do ponto de apoio e até DF vai ser ao longo de toda a comporta. Logo, então, nós temos que calcular toda a integral, a área, né, sobre a comporta, que vai ser a integral de df vezes y sobre a área da comporta. Então, manipulando, nós vamos ter que o peso da comporta vezes a distância aqui, essa distânciazinha d é igual a integral de df vezes y, então w é igual a integral de df vezes y dividido por d. Nós achamos que df é igual a ρg vezes w vezes seno de θ y dy, então é nós só substituir, e substituindo d também, nós vamos chegar a essa expressão. Agora, manipulando, né, nós sabemos que a comporta varia de 0 até L, em que L também é igual a 3 metros, que mais para frente nós substituiremos. Então, manipulando tudo, nós vamos ter que, passando 2 para cima, e nós vamos ter que 2ρg w seno θ sobre L cosseno θ vezes a integral de 0 até L de y ao quadrado dy. Isso vai ser igual a seno sobre cosseno é igual a tangente de θ, né? 2ρg vezes w vezes tangente de θ sobre L é igual a integral de y ao quadrado, que é y ao cubo sobre 3, no intervalo de 0 a L1. Logo, fazendo a integral definida aqui, nós vamos ter que L ao cubo sobre 3 menos 0 ao cubo sobre 3. 0 ao cubo sobre 3 é igual a 0, então nós só vamos restar essa parte de L ao cubo sobre 3. Cortando o L ao cubo aqui com um Lzinho aqui embaixo, nós vamos chegar a L ao quadrado. E agora é só substituir os valores. O ρ da água, a aceleração da gravidade igual a 9,81 metros por segundo. Wzinho, que é a profundidade da comporta, que é igual a 2. Tangente de θ, que θ é igual a 30 graus. Nosso comprimento da comporta, que é igual a 3. Então fica 3 ao quadrado. Então W é igual a 67.965,67 newtons, que é aproximadamente 68 kN. E
Aqui nós temos nossas referências. E é isso.